boa noite, meus amigos. O Portal do Consolador inicia o programa Pensamento Espírita. E hoje temos o prazer e a alegria de receber o nosso amigo do Rio de Janeiro, Marcos Demário. Ele irá falar sobre o tema Ano Novo e Novas Esperanças. Você que assiste ou irá assistir em outro momento, inscreva-se no nosso canal do YouTube. É muito fácil. Basta clicar no inscrever-se e não paga nada. Assim você estará ajudando a plataforma a divulgar nossos conteúdos. Convidamos a todos para a prece inicial. Mestre Jesus, é com muita alegria que estamos aqui, nesta noite de hoje, para novos aprendizados. Agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui e muito obrigada por estarmos vivos e sempre com a proteção do Senhor e da espiritualidade amiga. Pedimos muita luz, muitas bênçãos, muita paz para o expositor da noite de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Passo a palavra para você então, Marcos Demário. Uma ótima noite. Muito obrigado, Patrícia, a todos do Portal do Consolador. Um abraço a todos que estão nos assistindo ou venham a nos assistir, para que possamos abordar mais um tema à luz da doutrina espírita, para continuarmos a nossa jornada aqui na Terra. E rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus a todos nós. O tema proposto, Ano Novo, Novas Esperanças, é um tema realmente muito importante e que normalmente nós aqui na Terra, pelo menos na cristandade, nós estamos sempre aproveitando a passagem de ano para renovar as esperanças, renovar os projetos ou fazer novos projetos de vida. E aí, então, realizamos mais promessas no campo da saúde, no campo profissional, no campo familiar e assim por diante. É fato de que nem sempre nós cumprimos essas promessas, nem sempre, apesar da renovação das esperanças, nem sempre fazemos os esforços necessários para concretizar esses projetos, para tornar essas esperanças realidade. E nós vamos tentar estudar isso à luz da doutrina espírita para compreender por que ficamos no meio do caminho ou nem damos a partida, porque esse é um fato também, porque passado o planejamento, nós simplesmente o esquecemos, o deixamos de lado e não lembramos mais. Algumas pessoas dizem que diante das dificuldades que temos enfrentado na sociedade humana, fica muito difícil renovar as esperanças. E dizem, então, que não adianta pensar em coisas novas para o novo ano, porque no nível político, social, cultural, nada indica que teremos mudanças, nada indica que haverá transformação. Mas nós temos que entender que a humanidade é composta por nós, os seres humanos, espíritos reencarnados que somos. E que não adianta ficar esperando a renovação por parte dos outros, porque eu faço parte da sociedade humana. E é normal, às vezes, nós recebemos perguntas como, por exemplo, Marcos, quando a humanidade vai melhorar? Quando que as pessoas vão seguir os ensinos de Jesus? A resposta que normalmente nós damos, à luz da doutrina espírita, é que a humanidade vai melhorar e as pessoas vão seguir os ensinos de Jesus quando você começarmos a nos melhorar e a colocar em prática os ensinos de Jesus. Não adianta ficar apenas esperando ou desejando que os outros se movimentem para isso. Eu tenho que me movimentar. Não adianta desencarnar
estar num mundo espiritual de retorno e ser cobrado pela vida que eu tive aqui na Terra e usar como desculpa que, mas os meus familiares eram muito difíceis, os meus vizinhos só me davam problemas, os outros, porque isso é transferência daquilo que eu preciso fazer individualmente. E é fato que eu posso, sim, me melhorar se eu quiser, se eu me movimentar para isso. Afinal, eu tenho em mim todo o potencial divino para crescer, para caminhar rumo à perfeição. E me melhorar não depende dos outros. Se os outros querem se melhorar, estão se melhorando ou não, isso nada tem a ver comigo. Eu preciso me melhorar. Isso me faz lembrar certa ocasião em que o dirigente da reunião mediúnica no Centro Espírita aproveitou o final da reunião, quando o mentor espiritual deu uma palavra ao grupo e indagou se podia fazer uma pergunta. E o mentor espiritual disse que sim, ele podia sim perguntar. E ele então perguntava: meu irmão, olha só, nós queremos muito, muito mesmo melhorar as atividades aqui do Centro Espírita. O que o meu irmão recomenda para que possamos melhorar tudo que estamos fazendo aqui no Centro Espírita? E aí o mentor espiritual respondeu simplesmente: melhore-se. E encerrou a comunicação. A resposta é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Você quer melhorar as atividades do Centro Espírita? Você quer melhorar o relacionamento com os entes queridos na família? Você quer melhorar o seu sucesso profissional? Você quer melhorar a humanidade? Só existe um caminho: melhorar-se. Trabalhar consigo mesmo para combater em si o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, a vaidade e assim por diante. Mas como eu combato isso? Desenvolvendo as virtudes. Vamos dar alguns exemplos aqui. Egoísmo. Como que eu combato o egoísmo? Desenvolvendo a caridade. Como eu combato o orgulho? Desenvolvendo a humildade. E assim por diante. Como é que eu vou combater a vaidade? Desenvolvendo a fraternidade. Portanto, o meu foco na renovação das esperanças para um mundo melhor, primeiramente, tem que ser em mim mesmo. Eu preciso me melhorar para que assim eu possa promover o bem e, promovendo o bem, possa começar a levar os outros paulatinamente para igualmente se melhorarem. Alguém deve estar já pensando: teoricamente, tudo isso é muito bonito, mas uma andorinha só não faz verão. Né? Um pássaro jogando lá a gota d'água não vai conseguir apagar o incêndio na floresta. É verdade. Claro que eu, individualmente, não vou conseguir transformar a humanidade inteira, mas, com o meu exemplo, eu posso transformar este ou aquele, o que já é uma grande coisa. E se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir transformar uma coletividade maior. É a resposta que o pássaro deu ao outro animal. Quando o animal: olha, você acha que você voando aí, levando uma gota d'água do seu bico, jogando lá no incêndio da floresta, você acha que você vai apagar esse incêndio? E o pássaro responde: não, claro que eu não vou conseguir apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Se todos os animais da floresta jogassem uma gota d'água ao mesmo tempo, nós conseguiríamos apagar o incêndio da floresta. Então, nós temos
que ter essa visão. Eu tenho que fazer a minha parte, meu exemplo vai arrastar outros a começarem a fazer a sua parte. Daqui a pouco, um se transforma num coletivo. O coletivo pode fazer uma grande transformação. Vamos lembrar aqui alguns personagens da história da humanidade que iniciaram o seu trabalho individualmente, mas que conseguiram, com o tempo, fazer transformações coletivas muito significativas. Por exemplo, Gandhi, lá na Índia, ele começou sozinho o trabalho da não violência e a luta pelos direitos civis iguais. Mas o seu exemplo foi contagiando outros que acabaram, então, tendo a coragem de se mobilizar junto a ele. Aquilo foi espalhando, foi crescendo e levou a Índia a conseguir, finalmente, a sua independência da Inglaterra. Vamos lembrar que o Nelson Mandela, na África do Sul, que apesar de estar lá 27 anos preso, quando finalmente ele é libertado, porque a figura dele, na verdade, carreava a questão dos direitos humanos, o que ele faz? Ele entra também para a não violência. E a primeira coisa que ele diz quando assume o governo da África do Sul é que eles, negros, não poderiam cometer nenhum tipo de revanche contra os brancos. Por quê? Porque só devemos fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Né? Ele vai transformar a própria humanidade. Nós temos aí, hoje ela já é uma jovem, né? Mas ela começou na adolescência o seu trabalho, que é a nossa Malala, e a Malala, sozinha, lutou contra a discriminação das mulheres no mundo islâmico, sofreu um atentado contra a sua vida, sobreviveu, não se entregou, né, e passou a ser uma voz feminina para o mundo todo, para que possamos reconhecer que os direitos entre homens e mulheres são iguais, como, aliás, proclama o Espiritismo desde o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, porque nós somos espíritos. Nós não somos nem homens e nem mulheres, nós estamos homens e mulheres. De repente já estivemos em polos invertidos no passado, não poderemos estar em polos invertidos no futuro, já que o espírito propriamente dito não tem sexo como nós o entendemos. Vamos citar mais um personagem, Francisco de Assis, lá no meio da Idade Média, ouvindo o chamado do Cristo. Francisco, reconstrói a minha igreja. E aí ele vai entender, com o passar do tempo, que não era uma reconstrução material, mas uma reconstrução moral e espiritual. E tem a coragem de ir da cidade de Assis até Roma para pedir uma audiência ao Papa, lá em trajes humilíssimos, com voto de pobreza, e o Papa acaba se rendendo a ele. E vai surgir a Ordem dos Franciscanos, que marcou a humanidade e marca a humanidade até hoje. Então, nós vimos aqui alguns exemplos de pessoas que iniciaram grandes transformações por si mesmas, individualmente. Aos poucos foram tendo seguidores, esses seguidores foram se multiplicando, suas ideias começaram a se espalhar através dos meios de comunicação de cada época, e são personagens que acabaram marcando a humanidade coletivamente. E é claro que nós não podemos aqui esquecer de Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo. Lembrando que Jesus também iniciou a sua missão sozinho, individualmente. E lá em Nazaré e Cafarnaum, ele foi, então, chamando
né, os que iriam compor, né, os 12 discípulos, Mateus, João, Pedro, Tiago e todos os demais. E aí é que ele começa a trabalhar com eles, a ensiná-los e começa a atender o povo nos seus problemas, nas suas aflições e levando, então, a mensagem do Evangelho. E isso vai, pouco a pouco, contagiando, e ele não apenas ensinava, mas ele era o próprio exemplo do que ensinava, e quando ele é levado à cruz, retorna ao mundo espiritual, ele ressurge em espírito e vai passar 40 dias e 40 noites com os famosos 500 da Galileia, preparando-os para que eles pudessem espalhar o evangelho por todo o mundo. E hoje nós estamos aqui, no ano de 2022, indo para 2023, e estamos com o cristianismo. O evangelho está conosco, graças ao trabalho realizado por Jesus e também por todos os seus seguidores, aliás, a quem devemos muito, porque nos 3 primeiros séculos do cristianismo, o Império Romano fez de tudo para tentar abafar a nova doutrina, com perseguições que levavam à morte os seguidores de Jesus, mas todos iam para as arenas, para as prisões, entoando hinos de louvor a Jesus e dando o exemplo. E o exemplo foi tão forte que no ano 325, quando a Igreja Católica é criada, o Império Romano se rende ao cristianismo, se rende a Jesus. Não tinha mais o que fazer, mas começou com ele sozinho, apenas ele, Jesus. E aos poucos foi acontecendo a nível mundial. Então nós, hoje, com esses meios de comunicação que possuímos, porque, por exemplo, nós estamos aqui transmitindo a palestra através da internet. E quando fazemos isso, nós sabemos que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode perfeitamente nos assistir e receber esta mensagem. A pessoa pode até não falar o português, mas hoje nós temos tradutores instantâneos, também temos aplicativos para isso, e a pessoa pode ouvir a palestra em português e conseguir também fazer a sua tradução. É uma coisa fantástica isso. Então, nós temos ferramentas de comunicação poderosíssimas nas nossas mãos para fazer as transformações que almejamos, que queremos e que o Evangelho nos aponta como muito necessárias. Mas o que temos feito com esses meios de comunicação? Nós temos publicado aí nas redes sociais, temos feito postagens que não levam a nada. Ou melhor dizendo, são postagens que nos mantêm aqui presos às coisas da matéria. Ao invés de publicarmos coisas boas, coisas que elevem, coisas que enobreçam o ser, pelo contrário, nós estamos aí no mundo chão desse nosso dia a dia, com fofocas, escândalos, e vai por aí afora, quando precisamos elevar o nosso nível. Afinal, nós nos dizemos cristãos. E se nos dizemos cristãos, isso significa que devemos seguir as lições do Evangelho. E no Evangelho diz ali, né, que nós não podemos roubar, que nós não devemos matar, que nós não devemos fazer falso testemunho. Tudo o contrário que nós andamos fazendo, não? Tanto que outro dia, um amigo que é cristão, embora não seja espírita, então ele estava vendo o noticiário, e o noticiário estava mostrando uma incursão da polícia militar a uma favela, tinha havido tiroteio, e ele então fez o seguinte comentário: não adianta fazer isso, não. Se a polícia vai entrar na favela, tem que entrar para matar todo esse pessoal. E eu só olhei assim para ele e pensei, interessante isso, né?
porque ele é cristão. Ele se diz cristão, ele segue uma doutrina cristã, frequenta o templo religioso dessa doutrina cristã. Ele acabou de dizer que a polícia, quando entra numa favela, tem que entrar para matar. Que bandido, criminoso, traficante, miliciano, tem mais é que ser morto. Mas como um cristão pode pensar isso e falar uma coisa dessas? Ou seja, ele não é um verdadeiro cristão. E é claro que não dá para renovar as esperanças no novo ano com esse tipo de pensamento. Mas alguém vai dizer, não, mas essas pessoas não têm mais jeito, não. A única solução, é mandar de volta ao mundo espiritual. Né? E Jesus, que é o nosso governador, vai pegar esses espíritos e vai mandar tudo para fora do planeta Terra. Mas quem disse que a lei divina funciona dessa maneira? Não é assim. Deus é Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Está sempre nos dando uma nova oportunidade para que possamos reparar o mal que porventura tenhamos feito e começarmos, então, finalmente, a trilhar o caminho do bem. Lembro aqui uma querida companheira espírita que certa vez chegou e disse assim, olha, é tanto problema nesta humanidade, mas é tanto problema que eu só vejo uma solução. Então eu prestei atenção, porque já que ela ia mostrar a solução, temos que prestar atenção. Olha, só tem um jeito. Deus tem que fazer todo mundo desencarnar, limpar o planeta, né? E começar tudo de novo. Tá bom, tudo bem, vamos pensar sobre essa solução. Então, segundo você, a situação está tão ruim aqui na humanidade que só tem um jeito, desencarnar todo mundo. Aí limpa a humanidade humana, certo? Isso. Bom, mas nós vamos retornar ao mundo espiritual, ok? Tá, alguns, tudo bem, vão ser expurgados daqui, vão para mundos mais compatíveis com a maldade e o egoísmo deles, mas a maioria vai continuar a fazer parte da humanidade terrena, apenas que estará desencarnado. Bem, tem que começar tudo de novo. Quem Deus vai colocar, então, aqui na Terra para começar tudo de novo? Nós mesmos. Porque nós vamos ter que reencarnar. Não existe outra solução. Aí ela, então, espantada, disse, não, Deus me livre, então eu vou pedir para não reencarnar mais aqui na Terra. Tudo bem, você pode pedir. Agora, ter isso atendido já é outra história. Porque, na verdade, a reencarnação é uma bênção, é bênção divina. Estamos aqui no mundo terreno. Só que precisamos entender que estamos aqui para realizar o aprendizado do amai-vos uns aos outros. Para isso, você tem que acreditar não apenas em si mesmo, mas tem que acreditar nos outros. Porque se você não acredita nos outros, realmente não dá para ter novas esperanças. Mas aí você vai se arrastar aqui na Terra e não vai bem aproveitar esta oportunidade de progresso, tanto intelectual quanto moral. Tem que acreditar que o outro pode, sim, se regenerar, que o outro pode, sim, melhorar, que o outro tem, sim, o potencial divino nele, e que se eu o ajudar, ele poderá, sim, se transformar e passar a ser uma nova pessoa. Vamos dar um exemplo aqui, porque os exemplos são muito importantes. Eu vou tirar esse exemplo do meio escolar da educação. Muitos professores estão desesperançados com a educação, com a escola e com essa nova geração. Os adolescentes, então, tem professor que já nem acredita mais nesses adolescentes e acha que eles não vão ser nada na vida. Tive um caso, e era justamente com um adolescente, ele estava lá com seus 14 anos, já para encerrar o ensino fundamental,
E ele era tipicamente o adolescente que não queria nada com coisa nenhuma. Muito bem, lá estava ele perambulando pela escola e sem realizar nenhum tipo de atividade. Então eu cheguei junto e perguntei a ele, vem cá, você não vai fazer nada? Você não tem nada para desenvolver? Ah, eu não estou afim. Tudo bem. Se você não está afim, quero fazer um combinado com você. É um combinado simples. É o seguinte, você tem toda a liberdade para não fazer nada, mas, em contrapartida, você não pode atrapalhar os outros, você não pode atrapalhar as atividades que estão sendo desenvolvidas. Fora isso, faça o que você bem entender aqui dentro. Ele falou, tá legal, tio, falou. E aí ele saiu. Mas eu, como espírita, usei uma técnica pedagógica que nem sempre os professores sabem utilizar, porque nós espíritas sabemos muito bem como funciona a obsessão, ou seja, que aquele espírito inferior, o espírito mau, gruda lá em você e quer lhe derrubar de todas as maneiras. Eu fiz isso com ele. Eu comecei a vigiar para onde ele ia e eu ia atrás, provocando encontros casuais. E toda vez que eu cruzava com ele, eu lembrava, não esqueça, hein? Não pode atrapalhar os outros. Na primeira, na segunda, na terceira vez, ele levou numa boa, tranquilo. Mas na quarta vez ele se irritou com a lembrança e começou a responder, eu sei. E para fugir então de mim, ele entrou lá numa sala, lá, com uma professora que estava lá desenvolvendo uma atividade. E eu só fiquei olhando. Claro, ele não levou muito tempo lá dentro e saiu. Saiu, ele descobriu dentro da sala uma lata que se usava para colocar os lápis. Ele jogou dentro da lata só cotocos de lápis, conseguiu achar a tampa, então era uma lata, é metal, e saiu chacoalhando. E isso faz muito barulho. Né? Ele arrumou um chocalho. Parei na frente dele, disse assim, vem cá, o combinado não é que você pode ficar livre, mas não pode atrapalhar os outros? Isso aí na sua mão. Você está fazendo um barulho terrível. Não, tio, mas é que... Não, vamos fazer o seguinte, nós temos que resolver isso. Então eu vou te dar duas opções. Opção número 1, você me entrega, ok? Opção número 2, você vai devolver esse material da sala de onde você tirou. E aí, o que você decide? Não, tio, faz o seguinte, eu fico aqui segurando e não chacoalho mais. Vem cá, meu filho, eu não lembro de ter dado 3 opções, eu dei 2. De onde surgiu essa terceira opção? E aí, você vai me entregar ou você vai devolvê-la para a sala? Ah, eu vou devolvê-la para a sala? Ah, quer dizer que você tirou de lá. E você pediu licença para tirar o material de dentro da sala? Vai lá devolver. E ele foi devolver e saiu. Falei, agora vem cá, senta aqui comigo. O que você quer ser na vida? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Ok, você já está numa escolinha de futebol? Ah, estou. E você é bom? Ah, eu sou mais ou menos. Ah, sinto muito, mas jogador de futebol mais ou menos. Ou você é bom, ou você não é. Jogador de futebol mais ou menos vai jogar em time da Série B, da Série C, vai ganhar um salário pequeno, quer dizer, se o clube pagar, bem entendido, né? Vem cá, se não for jogador de futebol, o que você gostaria de ser? Outra coisa aí. Ah, eu queria ser advogado. Ótimo. Para isso, você vai ter que entrar na faculdade de Direito. E olha, vai ter que estudar muito, hein? Mas muito mesmo. Agora, se você conseguir se formar, você depois pode fazer concurso público, você pode ser um desembargador, você pode ser um juiz. Olha só que beleza! E, ganha bem, hein? É mesmo, tio? Mas tem um problema aqui. Você não gosta de estudar? Como que você vai ter essa formação e essa profissão se você detesta estudar? Então, olha, meu filho, pense. Você tem que pensar no seu futuro, aquilo que você realmente quer, e para fazer os esforços para alcançar isso. Tá bom? Era só isso que eu queria conversar com você. Aí, tio,
continua o nosso combinado. Você é totalmente livre, desde que não atrapalhe os outros. Mas pense bem se esse é o melhor caminho para a sua vida. Tá bom? Foi ótimo ter conversado com você. Bom, na sequência, depois, nos outros dias, ele começou a se interessar um pouco mais pelos estudos e atividades. É óbvio que nós não podemos esperar milagre, que ele se transformasse pura e simplesmente de uma hora para outra. Mas ele aprendeu a pensar. E esse é um exercício muito importante. Focando o nosso Brasil, os espíritos disseram que nós somos o coração do mundo e a pátria do evangelho. Eles devem ter errado, né? Porque é violência, é miséria, é corrupção, etc. Não, os espíritos não erraram. Isso é um projeto da espiritualidade maior para nós, que é dependente das nossas ações. Então, vamos olhar o novo ano com o olhar da esperança. E temos, sim, dias melhores. Para isso, nós precisamos ficar com Jesus, estar com Jesus e lembrar da nossa realidade espiritual, porque nós vamos responder por aquilo que fazemos. Eu vou trazer para a nossa reflexão o querido benfeitor espiritual Emmanuel, através do não menos querido médium Chico Xavier. O Emmanuel tem uma obra muito importante que se chama Encontro Marcado. É um livro fantástico. Nessa obra, nós temos o capítulo 60, com o título O Modelo. Nesse texto, Emmanuel faz reflexões relativas justamente às nossas dificuldades existenciais. O que fazer diante delas para que as transformemos, para que possamos mudar as coisas. Ele diz, então, aqui em síntese, que em todas as situações pelas quais nós passamos, e lembrando que como a Terra é mundo de expiações e provas, não é possível ter uma existência sem algum tipo de dificuldade, sem algum tipo de problema. Isso faz parte ainda, né, do nosso estágio evolutivo. Mas Emmanuel nos lembra o seguinte: quando alguém lhe injuriar, quando alguém criar uma calúnia contra você, ouça com Jesus. Quando você tiver que falar alguma coisa, fale com Jesus. Você tem que tomar alguma atitude, você tem que agir, haja com Jesus. Porque se você fizer isso, você estará, então, ouvindo, vendo, falando, agindo de acordo com o Evangelho, ou, pelo menos, mais de acordo com o Evangelho. E quando nós tentamos situar a nossa vida de acordo com o Evangelho, vivemos bem melhor. Não somos tão atingidos por essas dificuldades, por esses males, e nem vamos colocar mais lenha na fogueira, como diziam os nossos avós e bisavós. Não, porque nós vamos saber utilizar o Evangelho. E eu vou destacar aqui do texto do Emmanuel só o seu final, quando ele diz aqui o seguinte: resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer e provas a enfrentar, solicitam meditação se nos propomos atuar com discernimento. Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhe possamos oferecer migalha de nossa compreensão e do nosso amor. E escolhe proceder qual se comportaria ele, dando de si, sem pensar em si. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios. E,
seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Então, está aqui o nosso Emmanuel dizendo, então, para antes de pensarmos, antes de falarmos, antes de agirmos, enfim, antes de tudo, diante da vida que aqui temos na Terra, meditemos em Jesus. Lembremos dele e nos perguntemos, se Jesus estivesse aqui comigo, ou se ele estivesse no meu lugar, o que ele faria? Como ele agiria? E aí tentar proceder da mesma maneira. Lembrando aqui que precisamos acabar com o nosso desculpismo. Ah, mas quem sou eu? Eu estou muito longe de Jesus. Eu não sou um Chico Xavier. Eu isso. Temos que acabar com isso. Eu sou o Filho de Deus. Eu tenho todo o potencial. O próprio Jesus disse que, se quisermos, podemos fazer muito mais do que ele fez. Que se tivéssemos fé, diríamos aquela montanha, sai daqui, vai para lá, e ela iria. Claro, isso é uma figura de linguagem, mas para mostrar que temos todo o potencial. Então, olhando o novo ano, a nossa nova esperança é dizer, então, para nós mesmos, eu prometo para mim, não estou aqui nem prometendo para Deus, eu prometo para mim que neste novo ano eu vou realizar todos os meus esforços possíveis para seguir Jesus. Afinal, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, está dito que Jesus é o nosso guia e modelo. É o Espírito mais perfeito que Deus nos proporcionou conhecer aqui na Terra. Então, se ele é o meu guia, se ele é o meu modelo, é a ele que eu devo seguir. Portanto, essa é a renovação das minhas esperanças, porque o cristianismo já está conosco há mais de 2000 anos. Aliás, temos que pensar seriamente sobre isso, porque tem espírita dizendo que, como não está dando para fazer aqui e agora, vai deixar para a próxima encarnação. Acontece que nós já temos o Evangelho há mais de 2000 anos conosco. Parece que estamos adiando isso faz tempo, né? Ou seja, a cada encarnação nós estamos deixando para a próxima. Mas na medida que deixamos para a próxima, nós estamos complicando. Não apenas a nossa vida pessoal, mas a vida da sociedade humana. Porque estamos permitindo que indivíduos egoístas, materialistas, entrem na sociedade humana diariamente. Porque não estamos dando bons exemplos, não estamos nos esforçando para promover a educação moral, nós não estamos espiritualizando as novas gerações. E, portanto, isso se torna um grande complicador para o nosso futuro. Mesmo assim, temos que renovar as esperanças, porque a lei da reencarnação vai nos movimentando e vai renovando a humanidade, queiramos ou não. Podemos ter um Brasil melhor no novo ano? Podemos ter um mundo melhor no novo ano? Claro que sim, sem nenhuma dúvida, desde que façamos a nossa parte, desde que eu comece agora a procurar os familiares para pedir perdão, para abraçar, renovar essa convivência num novo patamar, desde que eu pare de brigar com o meu vizinho e comece a tentar me dar melhor com ele, a relevar o que ele faz, desde que lá no centro espírita eu seja, de fato, um cumpridor das minhas obrigações, embora eu seja um voluntário, mas se você assumiu uma obrigação, não importa se você é um voluntário ou um profissional, você tem que cumprir. É da lei divina
que precisamos assumir os deveres e as responsabilidades, desde que eu me trabalhe para entender que os direitos são iguais. E pouco importa a cor da pele, se é masculino, se é feminino, qual é a opção de gênero, da sexualidade, porque todas essas coisas, na verdade, são passageiras. Desde que eu distribua daquilo que eu tenho, começando por aquilo que me sobra. E eu sempre digo assim, olha, nós temos que aprender que não precisamos comprar mais um armário. Nós precisamos desapegar, distribuir. Nós precisamos colocar a caridade em ação e auxiliar os que estão menos favorecidos por causa da injustiça social. Então, vai lá e se livra das roupas, dos calçados e de um monte de coisa que você não usa mais. Mas os outros estão necessitados disso. Porque nós podemos viver muito bem com o necessário. Todo supérfluo, todo excesso é um problema para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, parece que ficou bem claro que as novas esperanças, que o mundo melhor, não depende dos outros. Na verdade, depende de mim. Depende de cada um iniciar a sua transformação moral, a sua renovação, e assim começar a implantar aqui na Terra a era do Espírito. Que nós temos que lembrar disso. Nós somos espíritos, ou almas imortais. E a morte é uma fatalidade. Não há ninguém que tenha conseguido fugir da morte até hoje. Há um personagem famoso da Bíblia, lá do Velho Testamento, que diz lá a narrativa que ele viveu 1000 anos, que é o nosso Matusalém. Mas não é que ele desencarnou depois de 1000 anos, porque a morte é uma fatalidade. Claro que nós sabemos que ninguém vive tanto tempo assim, né? O corpo humano não é renovável nesse sentido. Mas a morte o visitou também. E nós não sabemos o nosso momento de retornar ao mundo espiritual. Então, façamos esforços aqui e agora, hoje, para a nossa renovação, a nossa transformação, e nada de ter olhar negativo sobre o futuro da humanidade. A lei é de evolução. O planeta Terra está destinado a sair do estágio de mundo de expiações e provas para entrar no estágio de regeneração, onde o bem irá predominar sobre o mal. Mas isso não é um passe de mágica divino. Depende do melhor uso que fazemos do livre-arbítrio, de nos decidirmos pela prática do bem e do amor ao próximo. Recordando, então, Jesus, que nos disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e fazei ao próximo somente o que quereis que o próximo vos faça. Essa é a regra. É isso que nós temos que fazer para o ano novo e para o outro ano novo, e assim por diante, enquanto estivermos aqui na Terra, fazendo a nossa parte, com calma, com fé, com perseverança, e sabendo que estamos semeando. Podemos, nesta existência, não ver o resultado da semeadura tanto quanto gostaríamos. Mas evolução é processo. Transformação moral é processo. O processo vai se fazendo paulatinamente, através das gerações. Pode levar 1 século, 2, 3 séculos, mas isso vai acabar acontecendo. Então, nunca percamos a esperança em dias melhores. Renovemos, então, os nossos projetos, sigamos em frente, confiando em Jesus, que nunca nos abandonou, que está conosco, confiando nos bons espíritos, que também nos amparam, nos protegem, nos
orientam. E fazemos, então, a nossa parte, por pequenina que seja, mas ela depois, no somatório, fará uma grande diferença. Ano novo, novas esperanças. Vamos seguir em frente com a doutrina espírita e com o Evangelho para que possamos, sim, adiantar esse processo de entrada no mundo de regeneração. E a senha é a própria bandeira do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. É o que tínhamos a trazer a todos, estas reflexões, agradecendo por esta oportunidade e desejando em todas as mentes e em todos os corações muita paz e muito amor. Muito obrigado. Agradecemos muito, Marcos, pela reflexão que você trouxe para a noite de hoje. Foi excelente tudo que você abordou. E é importantíssimo mesmo que nós nunca esqueçamos que a regra é fazermos aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, né? E é isso, cada um fazendo a sua parte. E aí a gente vai ver a transformação no mundo. Muitíssimo obrigada, muita paz, muita luz para você, sua família, e que vocês tenham um excelente Natal, uma passagem de ano com muita luz, com muita esperança, tá? Um grande abraço. Pedimos, então, que se você puder fazer a prece final, nós agradecemos muito. Muito obrigada. Sim. Vamos, então, orar. Mestre amado Jesus, neste Natal e na entrada de um ano novo, elevamos o pensamento a Ti, rogando as Tuas bênçãos de paz e amor a todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade, para que possamos entender a necessidade do diálogo, da solidariedade, da fraternidade e da caridade na nossa renovação e a renovação das estruturas sociais que, ora, caracterizam a humanidade. Porque temos, Senhor, aqui na Terra, ainda muita dor, muita aflição, muito sofrimento e muita desigualdade. Faz-nos, Mestre, entendermos as lições do Teu Evangelho, para que o amor possa nos unir e, assim, transformarmos esta humanidade, levando-a para o bem, para a justiça, cada vez mais de acordo com a justiça divina. Abençoa os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos inimigos, e ampara aqueles que já estão no campo do bem e da renovação, para que todos nós possamos, então, prosseguir sempre em frente, marchando no nosso progresso moral, para termos dias mais felizes aqui na Terra. Obrigado por tudo e despede-nos na paz e no amor. Assim seja. Muito obrigada, Marcos. Foi um prazer enorme, tá? Um grande abraço. Uma ótima noite.